apresentar o palestrante Anderson Cabral. Tem 22 anos de experiência com TI, 10 anos de experiência com sistemas de RH, criador da empresa ASC Editora Digital, criador da plataforma Meu Novo Trabalho e representante da Microsoft Innovation Center do Centro Europeu. Bom, pessoal, olha, eu vou então falar hoje um pouco sobre inclusão profissional, especificamente de pessoas, né, nessa área da ciência da computação. Então, aqui nós temos já dois termos que são bem interessantes, né? O termo inclusão, que é uma palavra que está muito em uso ultimamente, que houve inclusão social, inclusão digital, inclusão profissional, né? Parece que todo mundo quer incluir pessoas, né? Seja no meio das empresas, no meio do trabalho, ou nas escolas. E a questão profissional, né? O que é profissional? A gente aqui sai um pouquinho da questão aprendiz e vai um pouco para a ideia de trabalho, né? A pessoa está trabalhando, ela está exercendo uma profissão e ali ela precisa ser profissional, ela vai professar uma ocupação, uma atividade, né? Então aí que vem esse termo profissional e ele tem relação à seriedade com que se faz as coisas, né? Então a precisão com que se faz as coisas. Você não quer um mecânico que vai consertar teu carro e vai fazer uma coisa sem profissionalismo, né? Vai colocar uma peça de má qualidade, vai colocar uma peça estragada, vai colocar um óleo que não é o óleo para aquele carro. Então, a gente vê isso em todos os âmbitos, né? Um professor também vai dar uma aula que não se preparou, então, em tudo isso, ele precisa ser profissional, né? E também na hora de aceitar as pessoas, na hora de treinar as pessoas, de estar com elas, também precisa ser profissional. Não misturar emoções, né, com as atividades, com o dia a dia, né? Não misturar trabalho e humor, porque às vezes a pessoa quer fazer piada no trabalho e daí acaba confundindo as coisas. Então, essa inclusão profissional, por isso que eu disse, ela abrange todos os âmbitos, seja um estagiário, seja um aprendiz, seja uma pessoa com deficiência, e aí dentro dessa área da ciência da computação. Pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre a ideia do poeta, né? Quando eu recebi o convite, fiquei muito intrigado com a coisa toda. E aí eu fui ver o significado da sigla. E como eu sou escritor também, pensei, bom, então eu vou escrever um pequeno poema sobre isso, né? O que é o poeta. E aqui eu quero ler para vocês, então, o que me veio na cabeça sobre o que é o ser poeta. Então o poeta vai escrevendo uma palavra atrás da outra. Cada uma se une à seguinte, formando um longo trem. E cada vagão chama outro e está formada a locomotiva. O motor é a inspiração e os trilhos são os sonhos da vida. Este trem enleva a alma por caminhos nunca dantes conhecidos. Um vale, uma montanha, uma planície, em ferros distorcidos. Assim se dá a nossa vida. Cada oportunidade se liga com a outra. E ao final da jornada, ao olharmos para trás, que bela carreira percorremos. Então, a ideia do poeta vai pegando uma palavra, empresta de um outro autor, ele vai criando aquele texto, aquela poesia. Mas o que ele faz? Ele está usando oportunidades. E assim com o profissional também. O profissional ele está numa empresa, ele está às vezes numa escola, está começando a vida, ele vai criando uma oportunidade, vai abrindo uma porta, de repente aquela porta se fecha, mas tem outras, ele conhece pessoas que indicam emprego para ele, que indicam trabalho, e ele vai criando a própria oportunidade. E quando ele olha para trás, a carreira dele está sendo formada. O currículo dele é o conjunto daquelas oportunidades, né? Que nada mais é que um navio que vai até o outro porto, sai do porto, né? Então ele vai criando essa vida, essa carreira dele, né? Então eu queria deixar com vocês esse pequeno poema sobre a relação do poeta, né? Fiquei muito lisonjeado pelo convite, mas é bem assim que a gente faz, a gente pega uma palavra atrás da outra e vai formando um texto, vai formando uma oportunidade. Pode passar o próximo. Então, entrando agora no tema, né, vamos falar um pouquinho sobre ciência da computação, que na verdade é um grande mistério, né?
o que é essa computação, o que é essa ciência, né? Até eu coloquei ali, ou TI, né? Tecnologia da informação. Então, eu vejo que existem muitos conceitos que a gente tem sobre o que é, o que não é, o que abrange, o que não abrange. E aqui eu vou trazer um conceito mais genérico. Então, que a ciência da computação estuda técnicas computacionais, automatiza processos, desenvolve soluções baseadas no uso do processamento digital. Né? Que linguagem é essa? Né? O que é isso? Né? Então, resumindo, isso aqui são sistemas. Né? Tudo que você pode fazer, usar uma lógica, né? Vai do ponto A para o ponto B, e que você coloca uma lógica ali, né? Vai fazer isso ou não vai fazer aquilo, sim ou não, né? 0 ou 1, como a gente conhece na informática. Né? Então, tudo isso forma um sistema, né? Então é um processamento. Você pega um dado, analisa ele, isso serve para mim? Serve, então passa para a próxima fase. Não serve? Então descarta. Né? Isso a gente pode aplicar na própria vida também, né? Seja na própria casa. Não precisa exatamente de um computador para gerenciar, né? Mas essa roupa está suja, sim ou não? Sim, está suja. Então coloca no balaio, coloca no cesto, né? Depois tem que lavar. Então você tem toda uma sequência lógica de processamento, né, de sistemas, e isso na verdade é uma ciência que no final vira computação. Né? Também não é somente algoritmos e softwares, né? Vai muito além do computador. Então você pode utilizar a computação para a tua própria vida também no dia a dia. Né? Entrar no ônibus, cuidar, ver se o degrau está perto, se você vai poder se apoiar. Então tudo isso são pequenas coisas lógicas que o ser humano acaba, né, integrando no seu ser, mas que nada mais é que a computação. Né, são coisas binárias, sim ou não, né, 0 e 1. E aqui, no caso, a computação envolve telecomunicações, banco de dados, todas as aplicações tecnológicas que transformam dados, ou seja, entrada e saída, inputs e outputs, em informação. Né? Então, aí vem a grande pergunta, né? O que é informação? Porque a informação já é um dado que foi filtrado, foi repensado em cima dele e ele serve para alguma coisa. Então, a informação que não serve para nada, ela é um simples dado, uma estatística, às vezes um número que às vezes você olha para aquilo e fala, não, mas para que serve? Então, quando você consegue transformar esse dado em algo que serve para alguma coisa, ela se transforma em informação. Né? Então a gente pode pegar um exemplo prático, o celular. Né? Antigamente ele só servia para telefone. Né? Agora não, agora você tem agenda, você tem aplicativos, você tem joguinhos, você tem entretenimento, você tem música, você tem uma série, câmera, né? Você tem uma série de outras coisas que transformam os dados em informação. E isso vai gerando cada vez mais computação. Então, aí que entra essa questão. Aqui eu ia trazer uma pesquisa que comecei a fazer, estudar um pouco sobre o mundo da ciência da computação, o mercado de trabalho dessa área, mas a pesquisa do IBGE que eu encontrei em 2009. E aí comecei a pesquisar algumas outras coisas, tem pedacinhos de informação aqui, tem revista de informática que fala sobre algumas outras coisas, mas tudo são pedacinhos de informação que não me serviram para muita coisa, né? Mas eu trouxe uma reflexão sobre essa pesquisa do IBGE. O que acontece? Em 2009, nós tivemos, de lá para cá, diversas mudanças nessa área de informática. Né? Então aqui eu ia trazer para vocês a quantidade de empresas que utilizam a ciência da computação, a receita bruta delas, o quanto que de dinheiro está sendo utilizado e passa por essas empresas de informática. Só que, o que acontece? A informática está presente em tudo. Então não dá mais para você dizer assim que só a economia está focada, o mercado de trabalho de informática é só com empresas de informática. Não. Hoje ela está em tudo. Todas as empresas utilizam informática, seja para um simples cálculo de folha de pagamento ou até mesmo para um atendimento telefônico, uma agenda, um Excel, tudo utiliza informática. Então, essa pesquisa ela se mostrou ineficiente, né? 2009, então já é muito passado, né, quando a gente fala em tecnologia. Né? Então, você vê de lá para cá, falando um pouquinho rapidinho sobre a lei de Moore. Né? A lei de Moore
ela fala que cada 1 ano e meio todo o conhecimento do mundo dobra e a capacidade de processamento dos sistemas, dos computadores, ela dobra. E até às vezes já está triplicando, porque está muito rápido, está muito rápido. O que você conhecia 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, já tem o dobro de conhecimento e processamento digital já existente no mercado. A gente vê aí com a computação quântica, né, que você tem computadores agora que são muito menores que o celular e com um processamento muito maior que o computador de 1 ano e meio atrás. Então a gente vê que isso é um absurdo e assustador, né? E aí de lá para cá, você vê, 2009, foi lançado aquela rede social chamada Pinterest, né, que tem as fotos que você salva lá, o que você gosta, o que você comprar, um vestido, uma calça, uma casa, uma reforma, uma decoração. Então você começa a criar um monte de coisas e o Pinterest surgiu em 2009. E aí eu digo para vocês, quantas startups foram criadas de 2009 para cá que utilizam a rede do Pinterest. Então, para você ter uma ideia, a quantidade de coisa que já passou e que utiliza uma rede e tem os dados abertos, você consegue coletar informação de outras pessoas e inventar um aplicativo que utiliza aquela tecnologia. O iPad da Apple foi lançado em 2010 e já está antigo. O iPad 1 já está no iPad 4, já tem a tela de retina, né, super retina, ou seja, eles conseguiram trazer a tecnologia tão precisa e de qualidade que você já tem quase a qualidade do olho humano numa tela de computador, numa telinha do computador ficar no teu bolso, né, e a capacidade de processamento e tudo mais, né. E quantos aplicativos já não foram criados, quantas empresas não surgiram só para atender a demanda que o simples tablet traz para a gente. O Instagram, gente. O Instagram foi criado em 2010. Né? Você pensa que já parece já antigo, né? A gente já sabe usar, já usa de todo dia, como hashtag, não sei o quê. Já é antigo. Já está praticamente ultrapassado. Se a gente pegar o Snapchat, que já tem aquela outra pegada de você gravar um vídeo de 24 horas e ele vai desaparecer. E quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, não curtiu. O que é isso, minha gente? É a computação atropelando a gente. A informação levando a gente, né, não é mais um trem, é um trem-bala, né, é um supersônico, né, que está carregando a gente para um futuro que a gente nem sabe como vai ser. Né? E aí a gente entra na indústria 4.0. Né? E esse termo foi cunhado em 2011. Então olha só, 2009, 2011. E 2017 a gente está pensando assim, aonde nós vamos parar com a indústria 4.0? Que vai ser tomada por robôs, vai ser tomada por inteligência artificial. Aqueles processos que eram repetitivos na linha de montagem, aquilo está sendo coletado, analisado, processado, transformado em processos autômatos, colocado numa linha de produção que não precisa mais de seres humanos, não precisa mais pessoas para fazer aquilo. Então aqui vem a pergunta, para onde vão os empregos na indústria? Na hora que você tem um robô que cabe no teu bolso, que faz o teu trabalho, e muito melhor. Então cabe uma reflexão muito grande, olha, 2009 para 2011, 2 anos só. E aqui já estavam criando esse termo, e que hoje é o grande mistério, porque a gente não sabe onde vai parar. A gente tenta, você vê, esses dias estive na FIEP, num evento lá, e eles falando sobre a indústria 4.0, que já está sendo aplicada na Natura, Bosch e tudo mais. E eles também estão ali, poxa, o que nós vamos fazer? Tem que criar um departamento de inovação, tem que criar um grupo aqui que vai estudar fora, que vai se preparar. Então, fica a grande pergunta. Para que montanha, para que vale, para que futuro nós estamos indo? Então, queria trazer essa reflexão, porque a informação está trocando muito rápido. Pode passar o próximo. Aqui, então, falando de empregos, eu trouxe algumas estatísticas sobre as vagas de informática em novembro de 2017, dos principais portais de emprego do país.
Aqui nós podemos ver que no Brasil inteiro, os principais sites estão com vagas de emprego, enquanto que eles oferecem só na área de informática. Podemos ver que a demanda por mão de obra está muito grande. Está muito grande. São vagas que ficam repetindo, porque não encontram pessoas capacitadas para aquilo. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos ali, pegar o site BNE, por exemplo, mais de torno de 1.000 vagas só na grande capital, na região metropolitana. São 1.000 vagas. E quem que vai preencher essas vagas? Cadê o currículo dessas pessoas? Cadê a capacitação delas? Onde elas estão matriculadas, que elas estão aprendendo aquela profissão para poder se colocar e se posicionar no mercado de trabalho. Muitas vezes não é só a questão social que envolve. Eles estão procurando pessoas com outra pegada, pessoas que tenham curiosidade, pessoas que busquem o autoconhecimento, busquem aprender sozinhas também. Passar o próximo. E é um mercado que não entra em crise. O mercado dessa área de ciência e computação, informática, os setores que não param de contratar. Então, toda hora surge um aplicativo novo, surge uma nova tecnologia, precisa ter um profissional que estudou aquilo, que vai se capacitar naquilo, que já está se capacitando, e esse profissional vai se inserir no mercado de trabalho. E muitas vezes é um mercado de trabalho que não está bem definido, assim como a gente viu na indústria 4.0. É uma incógnita. Você coloca o profissional aqui, desenvolve um sistema. Qual? Tem que ter um banco de dados, tem que ter esse aplicativo, tem que conectar com tal rede, tem que ler o extrato bancário, tem que fazer esse cálculo. Se vire, monte a tua equipe, fale com tal departamento, junte com a almoxerifada, junte com a produção, desenvolva o teu sistema e tem que fazer ele funcionar, ele tem que trazer resultado, ser muito mais eficiente do que o anterior, e tem que unir essas tecnologias, e você está, às vezes, sozinho no mundo. E é esse profissional que o mercado está procurando. Então fica também uma grande pergunta no ar. O que nós estamos formando na sala de aula, nas faculdades, vamos abrir um pouquinho mais para o ensino fundamental, ensino segundo grau. O que esse jovem está chegando ali e o que ele vai enfrentar no mercado de trabalho? Então, fica a grande pergunta: o que está sendo ensinado? Isso está batendo com a realidade do mercado? Eu trouxe para vocês aqui 4 das principais vagas que estão abertas há mais de 4 meses no mercado. E o engenheiro de software, que é aquele profissional que vai entender o que o cliente precisa, entender o que a empresa precisa, traduzir aquilo em requisitos, transformar os requisitos em funções e transformar funções em aplicativos. Então, pensa como é complexo essa profissão. E 50% das vagas não está sendo preenchida, porque é difícil achar um profissional desses. Geralmente é um profissional caro. Desenvolvedor full stack. O full stack ele entende do front-end e do back-end. O que é isso? O que é o front-end e o back-end? O front-end é o que você vê, é a parte visual do site, é a parte que o usuário passa o mouse, é a parte que ele vai fazer interação com o título, com os botões, com os formulários, e isso vai para um banco de dados, que é o back-end, ou seja, o processamento, a velocidade, a memória, quanto vai utilizar da memória, onde vai ficar armazenado, que banco de dados nós vamos usar, que linguagem de programação vamos usar, e aí esse back-end é o coração da coisa. Banco de dados bem feito, um sistema de tabelas, onde você consegue gerenciar um sistema muito bem feito, ele te coloca muito à frente de qualquer empresa, muitas vezes por causa da velocidade de processamento, porque foi bem planejado. É aquela velha história do lenhador que não afia o machado antes de começar. Então, tem muito desenvolvedor que acaba escolhendo um banco de dados que já está obsoleto, uma linguagem que
daqui 2, 3 anos vai precisar trocar toda ela. É uma decisão estratégica. Agora, se você não tiver um desenvolvedor capacitado e tem essa visão de mercado, ele vai escolher uma coisa que já está, a gente fala um sistema legado, já está obsoleto. Hoje você programar, por exemplo, em COBOL, só alguns poucos seres na face da Terra conseguem programar, porque é uma linguagem muito antiga. E os sistemas atuais já estão anos-luz à frente do COBOL, que antigamente utilizava em mainframe. Hoje nós temos aí a computação em nuvem, que já está utilizando códigos reciclados. Ou seja, você usa funções que foram desenvolvidas há 20, 30 anos atrás, como está vendo agora na inteligência artificial, algoritmos que basta estudar um pouquinho o algoritmo, você já consegue utilizar ele para aquilo que você precisa. Você não precisa ter todo o conhecimento de 20, 30 anos atrás para poder entender aquele algoritmo e usar na sua estatística. Então, um bom desenvolvedor custa caro, mas ele é uma peça estratégica na sua empresa, seja no governo, seja numa ONG, seja em qualquer lugar. Arquiteto de software, mesma coisa. Como que esse banco de dados vai ser desenvolvido, como que essas tabelas vão conversar uma com a outra. Então, tudo isso envolve um conhecimento muito específico. Então, para você achar um profissional desses, é muito caro, é muito difícil. Desenvolvedor de software, que já é um pouco menor, você vê que a estatística vai trazendo como é que está a coisa. Desenvolvedor de software, uma das coisas, você vai montar hoje uma startup. Você tem uma ideia, é super interessante, ela vai mudar o mundo, ela vai transformar pessoas, ela vai fazer o ponto A, ponto B muito mais rápido, vai unir sistemas, mas se você não tiver um desenvolvedor de software, a tua ideia não sai do papel. Então a gente vê assim hoje, qualquer setor que você vai, onde tem uma aceleradora de startups, está faltando um desenvolvedor. A pessoa tem uma ideia, ela trabalha, seja na arquitetura, seja na moda, seja um projeto social, mas quando chega na hora de executar aquilo, que precisa utilizar um sistema, não tem o desenvolvedor. Ele está em falta, porque custa caro, é difícil treinar essa pessoa, às vezes a pessoa ela sabe desenvolver, mas se você conseguir traduzir o que você quer, a tua ideia, para o desenvolvedor, aí falta mais um profissional no meio, que é o psicólogo. Ele tem que entender o cliente, fazer ali a terapia e daí passar para o desenvolvedor profissional. Ele quer isso aqui, aí fazer essa tradução. Então, vocês verem como é complicado e esse mercado é bem isso. A profissão às vezes nem existe, já tem a demanda. Você vê assim, o Centro Europeu estava com um curso pilotos de drone. Quem um dia imaginou que piloto de drone vai ser uma profissão? Já está aí, já tem gente demandando isso. Ela nem existe ainda, já existe demanda. Então fica a reflexão. Vamos passar ao próximo. Então, alguns setores envolvidos, a era digital. Então, falando um pouquinho sobre a era digital, na verdade nós já estamos passando ela. Ela chegou após a era industrial e ela já está passando, porque agora quem está usando o digital já não consegue nem refletir sobre ele. Tão rápido que a mudança está sendo. Então a gente já está na era pós-digital, porque você já está utilizando o digital, ele já está incrustado no teu dia a dia e a gente já está passando. Porque o conhecimento do homem já é passado. Então a tecnologia da informação está presente em tudo que fazemos. A informática já é parte estratégica das empresas, do governo, das ONGs e das escolas. Qual faculdade hoje que não está numa escola digital de educação à distância? Se não está, ela já virou passado. Então a gente vê que faculdades grandes, universidades grandes, já estão presentes no mundo digital, já estão com seu curso formatado, sua pós-graduação formatada para o digital, para a internet. Esses dias eu fiquei muito intrigado, pós-graduação em educação física à distância. Uma coisa que você pensa assim, educação física, que é aquela coisa que tem que ter presença, tem que ter o exercício ali, aquela coisa toda,
à distância. Por que não? Alguém pensou, alguém formatou o curso e colocou isso online e, né, já está vendendo, já está fazendo dinheiro e à distância. Então, e fica, né, a questão estratégica. Por que a informática é uma questão estratégica? Porque se o teu gestor, o teu, né, CFO lá, o teu chefe de finanças, se fizer uma escolha errada, seja de um software, seja de um banco de dados, seja de um hardware, de um computador, de um celular, de uma rede de dados que ele vai utilizar, se ele fizer uma decisão errada, ele pode colocar a empresa em risco. Eu vim de uma empresa que eles estavam trocando o BlackBerry, que era um celular um pouquinho mais antigo, que tinha aquele tecladão aqui, né? Difícil de bater as teclas ali. Eles estavam saindo do BlackBerry, que aí já era moderno na época, para o iPhone. Ou até mais, nem para o iPhone, mas para uma coisa que eles chamavam de traga seu próprio aparelho, né? BYOD. Traga seu próprio aparelho, ou seja, você traz o seu aparelho para a empresa, eles colocam um sistema de segurança para você poder trabalhar com aquele aparelho para a empresa. Uso de dados e tudo mais, segurança e criptografia. Ou seja, se pega um gestor hoje, vai montar uma empresa, fala assim, vamos comprar o BlackBerry, ele já está atrasado. E é uma decisão que, se ele fizer, ele vai comprometer a empresa. Um banco de dados, por exemplo, um banco de dados que você utilize, que já seja obsoleto, que o mercado já não está utilizando, que já tem uma startup no Vale do Silício que inventou um negócio diferente. E você pega e eu quero o Oracle. Oracle, beleza. O Oracle é licença de software por processador do computador. Então, você vai montar um servidor que tenha 10 processadores, você vai ter que pagar aquela licença 10 vezes. Você tem ideia do custo de um banco de dados desse? Então, é uma decisão estratégica que pode colocar a perder a tua empresa. Então, a informática já está nesse nível. A gente vê o governo, por exemplo, há um tempo atrás, o governo Lula colocou tudo Linux no governo. Agora, no outro governo, tudo Microsoft. É uma decisão estratégica. Agora tem um custo. Você pode usar um OpenOffice, que é de graça, open source, código aberto, ou você pode usar o Office que você tem que pagar. Então vai da gestão que está naquele momento, né? E ele vai fazer uma decisão estratégica e aquilo pode custar muitas vezes a vida de uma empresa. Uma ONG é a mesma coisa. Nós temos o Excel, você consegue fazer tudo com o Excel. Só que quem é capacitado para usar? E vamos um pouco mais além. Hoje em dia tem aplicativos no celular que são gratuitos e que você tem toda a funcionalidade de uma empresa na palma da tua mão. Você consegue gerenciar tudo, orçamento, tarefas, entregas, resultados, estatísticas, pessoas, tudo com um aplicativo gratuito. Então você consegue escapar, inclusive, do custo, né? Claro, vai ter que ter alguém, um sobrinho que vai aprender a usar, que vai te ensinar depois. Ou pode ser um aprendiz, né? Então, vai desse profissional, se ele vai ter aquela gana, né, de aprender sozinho, de passar 2, 3 horas a mais ali lendo sobre a documentação do software, para poder ensinar para o chefe dele depois, legal, cara, você me ensinou ali a usar, quero você na minha equipe de estratégia depois, porque isso foi importante. Então, e claro, né, uma vez que a gente entra nessa era, é impossível voltar atrás. Você não consegue desligar tudo hoje e ir para o meio do mato e falar, não, agora não quero mais nada de tecnologia. A gente já tá dependente da coisa. Então, é algo a se pensar também. E esse profissional? Quem é esse profissional? Ele vem para um centro como a Unidel, ele vem aprender aqui sobre programação, sobre princípios de informática, sobre computação, mas quem ele é? Aqui até, a professora Regina falou, que da onde ele vem, muitas vezes a gente
gente já está falando de uma coisa que não depende muito de onde a pessoa veio. Vem daquela curiosidade, da pessoa querer aprender. Então, esse profissional vai exigir que ele tenha muito estudo. E esse muito estudo não quer dizer que ele precisa ir para a melhor faculdade, que ele precisa ir para Massachusetts para estudar no MIT. Não. Ele pode ir ali na biblioteca pública, ele pode pegar o celular e abrir um documento na Wikipedia, aprender. Está se buscando um profissional que seja autodidata. Claro que se ele tiver acesso a certificações vai ser melhor, se ele tiver especializações vai ser bom. Treinamentos, novas linguagens, métodos, sistemas de informação. O que ele puder aprender a mais vai ser ótimo. Se ele tiver acesso a uma bolsa de estudos, aprender, por exemplo, hoje a linguagem que está em voga é o Python. O Python é uma linguagem mais antiga, mas hoje está sendo muito demandada. E o profissional que sabe isso hoje tem empregos bons. Então, quem vai ser esse profissional? Você pode aprender Python com o seu celular. Você abre ali a Wikipedia, quero aprender Python. Te ensina tudo, beabá, do zero até você ser um especialista. Só que vai demandar aquelas 2 horinhas diárias de estudo, pegar um papel sulfite, um papel rascunho e colocar no papel e tirar. Entendeu? Esse é o verdadeiro aprendiz. É o cara que tira água de pedra, sozinho, muitas vezes. Ou que tem aquela humildade de ligar para o amigo, de mandar um WhatsApp. Cara, estou com dúvida aqui, como é que eu faço? Eu tenho mais para frente depois algumas ideias para que esse profissional possa também ser mais proativo. Então, esse profissional também tem que estar atento e aberto ao que acontece no mundo, no seu país, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade. Às vezes a tua startup pode surgir de uma necessidade do teu bairro, da tua rua. Esses tempos veio um amigo meu e falou assim, cara, vamos montar uma ONG da fralda. ONG da fralda. O que ele ia pegar? Ele ia pegar aquelas fraldas, aquelas máquinas de fazer fralda, que você investe um dinheiro, mas você consegue fazer a fralda, e aí você repassa aquilo para pessoas carentes, e aí as pessoas usam, e as pessoas carentes vão poder produzir a própria fralda. Só que onde está o grande quê da questão? Criar um aplicativo que gerencie isso. Ou seja, você tem a empresa doadora da máquina da fralda, você tem o recebedor dessa máquina, e você tem a pessoa que vai receber a fralda, ou aquela mãe, né, que acabou de ter o bebê, que vai utilizar aquelas fraldas por 2, 3 anos ali. E aí você tem um software, um aplicativo que gerencia toda essa cadeia, para que naquela ponta a mãe possa utilizar a fralda e a empresa possa receber esse reconhecimento, ou seja, aquela publicidade. Então o sistema anda sozinho, ele é sustentável. Então pode ser desenvolvido numa comunidade, a partir do próprio celular. Tem ferramentas gratuitas que você conecta um banco de dados com o outro e faz o aplicativo e daqui a pouco você está. Tanto na Microsoft tem um sistema que eles compraram para desenvolver aplicativo para celular e que está na nuvem, ou seja, tem uma versão gratuita. O Xamarin, não sei se vocês conhecem, mas você consegue desenvolver aplicativos para celular e você às vezes precisa só ter uma ideia ou analisar a sua comunidade, ver qual a necessidade que eles têm e criar uma ideia, criar um aplicativo para aquilo, para atender aquela necessidade. E mais um pouco, falar inglês é essencial. A maioria dos sistemas, tecnologias e linguagens vem de fora. E ainda não existem materiais de documentação em português. Mas isso aqui está quase desaparecendo. Já tem softwares que você clica para traduzir e ele já traduz. Então não tem mais desculpa. Não sei inglês. Não, você não sabe apertar o botão para trocar para tradução. Ou não sabe copiar e colar dentro do Google Translator. É isso que você não sabe, mas não tem mais desculpa. Antigamente você falava, cara, eu não sei, não consigo estudar. O dia que a carteirinha da biblioteca pública for paga, aí você pode começar a dizer que você não tem desculpa. Mas enquanto aquilo lá for público, você puder entrar, pegar na estante um livro, sentar numa cadeira e ler, não tem desculpa.
desculpa é que a gente não quer ir atrás. Pode passar para você. E esse profissional, né? Então, além de competências comportamentais, como atitudes, né, de ser proativo, de ser uma pessoa que sabe marcar presença, muitas vezes, né, tem que ter competências técnicas, tem que fazer a coisa de maneira profissional, como eu já falei antes, tem que ter a questão da precisão. Né? Você não vai criar um aplicativo que analisa a tua conta bancária e depois deixa aquela porta aberta para que um hacker entre e colete aquela informação. Né? Então ela tem que ter essa competência técnica de saber disso. Tudo envolve segurança de informação, segurança de dados, isso é importante. Mas principalmente esse profissional tem que ser um expert em resolução de problemas. Então às vezes você está na tua comunidade, começa a perguntar, nossa, que problema que nós temos aqui? Estava até com o folder da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Você vê, são 17 objetivos. E cada objetivo você consegue fazer perguntas para aquilo. Como posso trazer mais oportunidades de emprego para as pessoas? Como posso trazer oportunidades para as pessoas do meu bairro? O que as pessoas do meu bairro sabem fazer? Como eu posso conectar o cliente com o profissional? E aí você vai fazendo perguntas em cima daquilo. E isso se chama resolução de problemas. Hoje o profissional que consegue resolver problemas, ele é muito requisitado. Em qualquer área, em qualquer empresa. É o cara que é o MacGyver. Ele sabe fazer tudo, sabe resolver tudo. Então, esse é o profissional que a gente procura. E esse resolvedor de problemas, ele pode estar tanto na comunidade carente, quanto no Jardins de São Paulo, né? Como no Batel aqui em Curitiba. Mas ele está em todo lugar. Não é porque ele veio de uma família de baixa renda, né, ou está vulnerável, que ele não pode ser um resolvedor de problemas. Então, aí que está a grande questão. Criatividade. Criatividade não precisa ir para a escola para aprender. Basta você começar a mexer as mãos ou começar a ter curiosidade das coisas, como elas funcionam, desmontar um rádio velho, ver como é que o sistema funciona, olhar o código-fonte de uma página. Daqui a pouco você aprende sozinho. Porque você tem curiosidade, você é proativo. Você vê a necessidade e vai criar alguma coisa para atender aquilo. E também não pode ter medo de errar. O profissional de TI dos dias de hoje é um cara que tem as cartas na mão. Ele está com tudo dentro da empresa, ele pode testar, ele pode errar, ele pode até inclusive dar prejuízo. Mas por quê? Porque a empresa sabe que aquilo vai trazer inovação. Ele sabe que às vezes um erro, que o xerifado, por exemplo, faz, de mandar peça a mais para uma produção. Na terceira vez, o supervisor fala, cara, está dando um erro aqui na linha aqui, você está mandando peça a mais. Vamos repensar? Vamos repensar, dá para criar um aplicativo para a gente controlar melhor. Pô, beleza, cria aí. Cara, o supervisor está dando carta branca para o estagiário. Eu estive na Faurici esses tempos atrás e literalmente conversei com o estagiário e o estagiário estava buscando soluções para o almoxerifado e como melhorar o processo dele ali dentro. E com orçamento liberado para ele, com empoderamento, ele podia conversar com empresas e trazer os profissionais para descobrir como resolver a coisa. Né? Por quê? Porque esse profissional já não tem medo de errar. E ele já está sendo liberado para isso. Erre rápido, e aprenda rápido e resolva rápido. Não fique naquela, errei e tal, 3 meses depois para contar. Então, e autodidata. Ou seja, uma pessoa que pega um livro, que pega um artigo, vai no site, lê e aprende sozinho. Esse é o grande diferencial. E isso aqui não tem idade, não tem classe social, não tem local onde a pessoa mora, não tem barreira cultural nisso. O mundo inteiro está em busca desse profissional. Seja na Índia, seja na China,
seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja no Brasil, seja na Colômbia, na Venezuela, na Argentina, no mundo inteiro. Você pega todas as vagas de TI que existem, praticamente todas elas têm esses requisitos. Então, né, o aprendiz de hoje, ele tem que se atentar a isso também. Ele está aprendendo alguma profissão, mas o que mais que ele pode dar? O que mais que ele pode oferecer? Pode passar. E aqui, rapidamente, umas formações em TI, para ver como que a coisa começa a complicar um pouco. Né? Então, ciência da computação é uma formação, é um tipo de formação, vai explicar um pouco mais sobre o que é toda essa questão de processamento de dados, né? Vai muito a fundo mesmo da teoria. A engenharia da computação já é uma outra faceta, vai entender como que você cria sistemas melhores, hardwares mais rápidos. Informática, né? Técnico, tecnólogo, aqui ele é um pouco mais genérico, mas ele também pode ir mais a fundo em programação, em gestão, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados. Então tem informação para banco de dados, ou seja, não basta só saber programar, você tem que escolher também corretamente o banco de dados, como é que aquela tabela lê e trabalha com a outra, qual a velocidade, quanto de memória que vai alocar, engenharia de telecomunicações, gestão da tecnologia da informação, redes de computadores, sistemas para a internet. Isso aqui são algumas das formações que estão disponíveis nas faculdades, nas universidades. E cada uma delas vai pegar uma área principal e vai se aprofundar naquilo. Então, para ver como a gente não consegue ter um profissional que consiga unir tudo. O profissional geralmente ou ele entende bem de banco de dados e não programa, ou ele entende bem de redes e não entende de hardware, ou ele entende de hardware e não entende de software. Então é muito diverso isso, é muito interessante porque aí você tem uma equipe multidisciplinar, né? Você tem um cara que manja de rede, o outro que manja de memória, de hardware, o outro cara que sabe de banco de dados, então você consegue ter uma sinergia muito melhor e cada um vai fazer aquilo que é bom. Então vai ter um cara que faz tudo e ele não vai saber fazer nada. Então fica também a dica, né? Buscando uma formação depois do aprendizado, a ideia é que estude um pouco sobre cada uma dessas formações e vá para aquela que mais se adequa àquilo que você gosta, desde que seja na área de informática, porque às vezes também, né, tem outras áreas aí, isso aqui serve só para tecnologia de informação. Pode passar a próxima. Bom, aí nós chegamos em alguns desafios e ameaças. Eu pontuei ali a palavra negligência, já vou explicar por quê. Bom, esse profissional tem que demonstrar interesse e esforço sempre, seja no curso, seja na vida, seja no trabalho. Esse profissional precisa estar muito engajado, precisa buscar novas formas de aprender. Aquela coisa de muitas vezes que a gente teve há 20, 30 anos atrás, que você, o professor fala, o aluno copia, repete, fica aquele processo. Isso já mudou. Hoje as crianças aprendem de outra maneira. Eu tenho um filho de 9 anos que ele já sabe editar vídeo no YouTube. Então ele pega ali e tal, ele faz isso aqui, muda uma transição, coloca um efeito, coloca o som, coloca... Eu não sei como ele aprendeu. Ele faz associações diferentes das que eu fazia quando tinha a idade dele. Então essa capacidade de aprendizado mudou. É claro que para pessoas já, como eu, depois dos 40, depois dos 60, já fica um pouco mais difícil para aprender, mas dá para a gente conseguir pegar um pouco dessa maneira nova de aprender, que é muito mais visual, que é muito mais associativa, que é muito mais colaborativa. Às vezes você não sabe a pergunta, que ele falou para um youtuber lá, qual o editor de vídeo que você usa? Ele mandou um recado lá no comentário e o rapaz respondeu, tal coisa. Eu falei, papo, eu tenho que instalar isso aqui e tal. Instalou e já saiu usando. Então essa capacidade de associar coisas, de colaborar um com o outro, está incrível assim.
desse profissional, né? dessa era que nós estamos vivendo. O próprio desenvolvimento do profissional ele tem que ser constante, justamente porque a informação de ontem já não serve para hoje. Proatividade, de novo, é um desafio. Esse jovem ser proativo, dele questionar mais a realidade, dele olhar para o problema e falar, poxa, eu não posso resolver isso aqui. Então tem que ter essa proatividade, essa presença do espírito. E ele vai criar as próprias oportunidades também. Muitas vezes ele está no curso de aprendiz, conversa com o teu professor, pergunta, professor, o que eu posso conversar sobre tal assunto? Eu estou com curiosidade para aprender mais sobre isso. Tem que ir atrás sozinho muitas vezes. Não dá para esperar que o professor ensine isso, porque às vezes a aula que o professor preparou, como disse, já é de ontem, a de hoje já tem perguntas novas. E o professor não consegue também, às vezes, correr e se adiantar. Então tem que ter muito isso também. O próprio aluno ter essa proatividade. Constante evolução. O software de 20 anos atrás já não funciona hoje. E o software de ontem já tem gente criando novo hoje e amanhã já vai ser outro. Então tem que estar evoluindo. Outra coisa é se expor. O profissional de informática geralmente é uma pessoa tímida, uma pessoa muito focada, concentrada, ele não se conecta muito com os outros, parece um nerd, né? Então esse cara tem que se expor, ele tem que criar uma marca pessoal, ele tem que colocar ali uma roupa diferente, mesmo que ele seja barbudo, aquele óculos atrás do óculos e tal, mas ele precisa se expor mais, ele precisa participar de grupos de mentoria, de grupos de desenvolvimento. Hoje em dia nós temos aí o Google com vários tipos de meetups, que são encontros semanais, que o pessoal conversa, troca ideias. A Microsoft também tem esses grupos, tem centros de computação nas faculdades, tem que estar envolvido, a própria FIEP tem vários setores que estão buscando novas conexões, e esse profissional às vezes tem o conhecimento, tem a capacidade para ajudar, e ele às vezes está lá na garagem, ou está na caverna ainda, atrás do computador e não fala com ninguém, não se comunica, não consegue falar além do chat. Esse cara tem que sair da escrivaninha ali do laptop e ir para o mundo, se expor, criar uma marca pessoal. Colaboração. Colaboração é uma palavra-chave nos dias de hoje, que é um grande desafio, porque nós temos duas gerações que uma cresceu na competição e a outra cresceu na colaboração. E aí como fazer para juntar as duas? Hoje nós estamos na economia colaborativa. Hoje o cara faz um pão e troca pelo café da manhã, ou pelo café, mas pelo frango que ele vai matar para comer no almoço. Ou seja, não tem mais aquela coisa de trocar dinheiro, não, é um bem pelo outro bem. Então, como que colabora nessa nova economia? Isso também é um desafio que nós temos. Valorizar, por exemplo, o trabalho do outro, mas ao mesmo tempo que está valorizando, você está aprendendo como ele faz. E aí você aplica aquele aprendizado para você ajudar os outros. Então é tudo um círculo virtuoso. A carreira em T, um grande desafio também. Hoje se fala muito do profissional, como você vai contratar uma pessoa de TI, que ele tem que entender de tudo, só que uma área tem que ser específica, tem que ser profunda. Então, assim, essa carreira é o ideal para um profissional de TI. Porque ele vai conhecer de vários setores, vai conhecer de biologia, de medicina, de agricultura, de dados, de finanças, de negócios, de gestão de pessoas, de relacionamentos. Ele vai entender um pouco de cada. Mas naquilo que ele sabe fazer bem, na programação, no sistema que ele desenvolve, naquilo ele vai ser profundo. E aí ele vai conhecer bem, ele vai ser um expert. E esse é um grande desafio que nós temos do profissional de TI também. E aí volta a palavra negligência, porque 99% dos casos é problema pessoal. A gente tem negligência, a gente nega a nós mesmos tudo isso aqui. Seja no aprendizado, seja no engajamento, seja em criar oportunidades.
a gente acaba negligenciando a nós mesmos. Então fica uma dica muito forte, porque esses desafios todos podem ser vencidos bastando a gente não negligenciar a nós mesmos tudo isso aqui. Então exige um pouquinho de acordar um pouco mais cedo, madrugar um pouquinho de vez em quando, ou trabalhar mais tarde, ler um livro difícil, ler 3, 4 vezes aquele manual que você não está entendendo, tentar traduzir em inglês ali que você não sabe, tem que ter isso. E às vezes é uma coisa que a gente vê o esforço, mas o esforço é muito difícil, então não vou me engajar. Então fica a dica para atenção. Aqui um pouco de aplicações da ciência da computação. Aqui já estou entrando na área de oportunidades que nós temos desse mercado. Então, primeiro nós falamos sobre o profissional, o que se espera desse profissional. A gente viu que ele não depende muito da região, do local que ele mora, nem da cultura, nem das condições. Depende muito mais dele. E o mercado está aqui, ó. Isso aqui são algumas das aplicações que nós temos hoje na área de informática. E aqui os grandes desafios, as grandes oportunidades estão aqui. Isso aqui é só uma pincelada do que tem. Eu fiz meio que um aparato ali geral. Mas se a gente for ver só nessa área aqui de IoT, que é a internet das coisas, tem muita oportunidade. Aqui é até meio difícil de explicar o que significa, mas imagine que todos os objetos vão se conectar um com o outro. Dentro de uma casa, a lâmpada, você vai conseguir gerenciar o Wi-Fi, com o Bluetooth, com a caixinha que você chama pizza, com a televisão, com o computador, com o micro-ondas, com a geladeira, com os produtos que estão dentro da geladeira. Isso aqui é o futuro. São aparelhinhos pequenininhos, tamanho de uma moeda. Você coloca ali, cola no aparelho, ele já começa a conectar com o Wi-Fi, já vai para o aplicativo já lê aquilo ali, já sabe o que está acontecendo, e o futuro vai ser isso. O futuro vai ser você receber na porta da tua casa, ou aliás, nem isso, né? O cara do mercado vai entrar na sua casa, vai deixar a compra na geladeira, vai embora, sem você saber, porque a geladeira mandou um Twitter para a Amazon pegou a tua lista de compras e chegou lá a compra sem você saber. Você está trabalhando no teu escritório lá no centro e a coisa está acontecendo. Então, alguém teve que programar isso, alguém teve que inventar isso, alguém teve que criar o aparelhinho ali, programar ele, alguém teve que inventar esse processo, mas tem jeito de fazer. E não precisa estar na escola para isso. Hoje em dia você tem manuais de tudo, isso aqui você chama pela China lá, paga $2, $3 um aplicativozinho, um aparelhinho daqueles, chega na tua casa, você pode programar ele, põe no aparelho e pronto, já está gerenciando a tua lâmpada com um negocinho que veio da China e está tudo ali, à mão. Vou pular um pouquinho, mídias sociais, Facebook, Twitter e tal. Quantas oportunidades que tem. Empresas sedentas de profissionais que entrem no Twitter todo dia e tweetem alguma mensagem sobre a empresa, ou o que a empresa está vendendo, e faça a coisa girar. Tem vagas para mídias sociais, marketing digital, escrever conteúdo, gerenciar clientes, entradas de clientes, funil de vendas, e-mails, escrever e-mails e tal. Também é uma área assim que está muito sedenta. Cada vez mais o Google, por exemplo, o buscador Google dá ranqueamento, ele ranqueia melhor a página quando tem um conteúdo original. Então, esse profissional também pode estar se desenvolvendo e começando a escrever melhor e tal, também utilizando coisas que estão gratuitas e fáceis de alcançar na internet. Sistemas de gerenciamento de empresas. Quantas empresas gastam milhões de dólares, de reais, para colocar um sistema na empresa e ninguém sabe usar? Seja no governo, seja numa multinacional, seja numa empresa pequena. O cara gasta horrores para colocar um sistema que ele sabe que vai gerar lucro, vai gerar economia,
mais falta o profissional que vai aprender aquilo e vai utilizar bem. Comunicação, a própria telefonia está sendo reinventada, né? Os chats, o WhatsApp. Hoje nós temos robôs que conversam com as pessoas já pelo chat. Alguém tem que estar programando isso, alguém tem que estar colocando ali a linguagem, né? Olá, tudo bem? Ah, oi, tudo bem? Ah, o que você deseja? Tem que ficar respondendo, ficar ensinando o robô a responder o cliente. Então, também é uma coisa que está agindo, né? Tem aplicações. A inteligência artificial, mesma coisa. Alguém tem que dar o treinamento para a máquina. Tem que pegar ali o manual da empresa, o que a empresa oferece, tem que traduzir isso para uma linguagem que o público vai entender, porque a máquina vai atender o público. Esses dias recebi uma ligação da Vivo. Olá, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. Aqui é da Vivo. Daí eu já vi que era uma gravação. Cara, um robô falando comigo. E ele entende, você fala sim, não, aham. Quem que programou isso? Alguém programou. Alguém pegou lá e falou, se ele falar aham, é assim. Se ele falar ok, é assim. Se ele falar tô ligado, é assim. Quer dizer, alguém tem que programar isso. E pode ser você, pode ser você. Então, a machine learning, a máquina não aprende sozinha, gente. Alguém tem que dizer, máquina, se acontecer isso, faça aquilo. Então, essa lista de coisas que a máquina vai interpretar, alguém tem que digitar lá ou falar. Esses tempos eu peguei um serviço muito engraçado de uma empresa de línguas estrangeiras lá. Precisamos de falantes em português que querem gravar 500 palavras. Eu falei, legal, beleza. Trabalhei 2 horas, então peguei lá, daí veio todas aquelas frases do Google. Oi, Google. Bom dia, Google. Ok, Google. Eu fiquei repetindo lá, ganhei um dinheirinho, mas assim, tem trabalho. Alguém tem que estar ensinando a máquina o que ela tem que fazer. E são os humanos, ou seja, não existe machine learning sem o humano ali. Claro, até um certo ponto, depois começa a repetir e aí automatiza. Estatísticas, Big Data, Data Mining, Business Intelligence, isso tudo também é muito interessante. Claro que aqui já é mais profundo, mais específico, mas também tem uma demanda muito grande. E aqui a gente volta para a primeira. A IoT trabalha com inteligência de negócio. A Amazon, por exemplo, ele pega e vê quantos clientes da região tal precisam de tal produto, em tal dia da semana. Vamos criar uma demanda para aquilo, vamos criar um processo que atenda aquilo ali. A Amazon já está mandando compras fechadas para cidades no interior da Califórnia, onde é difícil acesso, que eles compram geralmente uma vez por semana, uma vez por mês. Ela já está mandando o pacote de compras pronto para a mercearia perto do local, porque ela sabe que dia X aquele cliente vai ligar ou vai entrar no site, vai fazer o pedido, e aí o pedido chega em 2 dias, porque daí eles já se adiantaram, eles já fizeram uma inteligência de negócio baseada em internet das coisas e que atende o cliente no tempo que ele nem está esperando. Então, e aí, claro, quais outras aplicações? A medicina, a agricultura, finanças, o espaço, sociedade, ecologia. Tem muito campo ainda. A gente precisa sair na rua e começar a fazer perguntas. Você tem que sair da sala de aula e falar, olha, o que eu posso fazer? Eu vou conectar tal sistema com tal ideia, com banco de dados esse, e vou utilizar aquele aplicativo, e vou fazer uma conexão aqui, e vamos ver o que vai dar. E vai começar a trazer respostas. E aí faz a análise das respostas, faz o data mining ali, ou seja, minera aqueles dados, tira a informação daquilo, e você vai ver que começa a gerar renda. Vou passar o próximo. Bom, e aí a transformação digital, Trouxe a foto do robô. Esse é o Atlas. Na verdade é um outro protótipo dele, mas esses dias atrás rodou um vídeo pelo WhatsApp aí de um robô que dá um salto mortal. Vocês viram? Então, assim, o robô já está nesse nível, Tudo bem, não vai servir para nada o salto mortal dele, mas assim, já está com essa capacitação. Claro que você pensar, por exemplo, eu tenho um problema na perna, operei o joelho 3 vezes, aí tem um problema lá,
Se pensar que daqui a 3 anos eu posso colocar uma prótese totalmente automatizada que vai ler os impulsos, vai poder configurar melhor e vai evitar o desgaste, por causa desse tipo de pesquisa. Então a coisa está muito avançada. Então, assim, as energias sustentáveis, solar, eólica, né, hoje tem uma guerra para saber como estocar o vento. Não é, claro, nossa ex-presidente falou aqui, né? Mas a ideia é assim, que tipo de bateria vai ser criada que consiga armazenar por mais tempo a energia? Essa é a grande pergunta. Porque o vento você não consegue estocar, mas a energia que vem daquilo você precisa estocar. Porque senão o vento fica girando, aquele gerador perde aquela energia e você não aproveita. Então quem está resolvendo isso hoje no mundo? Os carros, os caminhões, os drones autônomos. Já tem uma guerra também nisso. Daqui a pouco o Uber, o pessoal, os taxistas estão brigando com o motorista, daqui a pouco vão passar o carro sem motorista. E aí os caras vão ficar ali batendo com um pauzinho ali, querendo quebrar o que eles, entendeu? Eles já estão obsoletos. O robô vai oferecer água para você e bala ali dentro do carro. Precisa de gente. Precisa. Né? O transporte e logística, cada vez mais a inteligência artificial, esses dados que estão sendo incluídos, eles estão fazendo perguntas e estão chegando em opções mais rápidas. Você vê a Amazon, por exemplo. A Amazon criou esse sistema de entrega que ela já se antecipa ao cliente e já deixa perto da localidade dele lá um pacote que ele sabe que ele vai pedir. Já tem compra que a pessoa, o sistema faz, já manda para casa da pessoa, eu sei que você comprou há 1 ano e meio atrás um tênis desse jeito de corrida, agora já está ficando velho, então já está com o novo já. Eu sabia que você ia comprar, por causa do teu histórico de compra. Gente, tá desse jeito. O varejo, por que dá essa loucura de Black Friday? O pessoal está desesperado. Daqui a pouco não vai ter loja física mais. Você vai entrar num setor desse aqui, cheio de tela, e vai olhar os produtos e vai falar, eu quero esse. Pronto, vai fazer o sistema lá na fábrica, vai mandar para você, sem loja, sem vendedor físico, sem isso. Quantos eu, praticamente, só compro na internet. Não tem mais aquela coisa de entrar na loja e experimentar, não precisa mais. Até a troca é facilitada. Então, assim, a gamificação também é uma transformação que está chegando já faz alguns anos, mas ela está chegando e vai revolucionar a educação. Aquela parte que falou de engajamento, as pessoas vão começar a jogar o jogo da vida agora, de verdade. Entretenimento, ou seja, cada vez com mais tecnologia, você tem sobra de tempo. E aí, com o tempo ocioso, você precisa fazer o quê? Você precisa se entreter, você precisa jogar um joguinho, você precisa de um evento, você precisa de um filme. Então, quantas empresas já não surgiram, Netflix aqui, entraria muito bem assim, para entreter você. Você trabalha de segunda a sexta, e aí você quer um tempo livre ali, assistir uma série, alguma coisa assim, entretenimento. E aí também os robôs e a aprendizagem de máquina. Essa transformação está vindo e está muito rápida. Aqui, só para citar um exemplo também, estava estudando sobre o robô Laura, do Pequeno Príncipe. É um robô que ele consegue detectar certas situações dos pacientes muito mais rápido do que os próprios profissionais médicos, com mestrado, com doutorado. Ou seja, através dessa inteligência artificial, dessa coleta de dados, desse cruzamento de informações, o robô consegue salvar vidas. Então imagine as aplicações e a transformação que está vindo nesse mundo. Não sei se isso é legal ou se é assustador, né? Mas assim, é algo assim que... Eu estou empolgado, eu estou empolgado. Aí, outras oportunidades, O mundo das startups. Não existe emprego? Crie o teu emprego. Está sem trabalho? Crie o teu trabalho. Comece a fazer perguntas: como eu posso conseguir independência financeira? O que eu posso fazer com o meu conhecimento, com as minhas capacitações, para sair
da situação que eu estou. Comece a perguntar, comece a questionar o status quo, aquela tua situação. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E a startup é uma das oportunidades. Você tem uma ideia, você consegue tirá-la do papel. Hoje em dia nós temos metodologias que fazem você pegar aquela ideia e unir com o mercado, com o negócio, com o cliente, com o fornecedor, com o propósito, com a demanda, com o lucro. Você consegue fazer e olhar para o seu negócio e ver que ele vai dar lucro. Então existe essa possibilidade de você criar o seu trabalho, né? Criar a sua empresa. Então aqui, pensar local, né? Coloquei aqui a palavra, né? Pensa local, aliás, pensa global, mas age local. Às vezes um aplicativo para fralda, que você vai atender a sua comunidade, a seus vizinhos, pode ser o que a Índia está precisando lá. Ou seja, daqui a pouco a Índia está comprando de você. Então dá para a gente ter esse negócio. Hoje em dia o mundo está aberto. Empreendedorismo social, a tua empresa pode ajudar o próximo, pode ajudar uma entidade, pode ajudar uma ONG e tantas outras coisas, né? Combinatividade, misturar conceitos e ideias. Ninguém é de ninguém, a coisa está livre, você pode pegar conhecimento, né? As patentes da Tesla, por exemplo, são todas abertas. Não precisa você dizer, não, que o cara inventou, olha e copia. Tem muita empresa de projeto mecânico que pega lá, compra na China o último aspirador de pó, traz para cá, desmonta inteiro, começa a fazer engenharia reversa, começa a copiar aquilo, produz um modelo um pouquinho diferente, põe no mercado para vender. Combina coisas. Investimentos. Então, se você conseguir chegar numa ideia de startup boa, tem gente querendo investir. Não vou nem me aprofundar muito, mas só para você ter uma ideia, a Curitiba Angels está com projetos lá, está com capital e não tem projetos para investir, porque não chegaram no que eles estão procurando. E qualquer um pode chegar nisso. Não é só o cara da elite, o cara bambambam, né? O cara que anda de Camaro amarelo no hotel, não é aquele cara, pode ser qualquer um. Então está aberto a todos, o acesso à informação está livre. O ecossistema, né? Ou seja, existe um universo paralelo que está acontecendo, onde essas coisas estão acontecendo, né? Que nem a professora José. Tem um aluno que é programador, às vezes tem uma startup que está precisando de um desenvolvedor. Eles não têm muitas vezes como pagar muita coisa, mas esse cara já pode começar a aplicar o conhecimento que ele tem de sala de aula. Mas ele tem que estar exposto, tem que estar participando de hackathons, tem que estar participando de eventos do Vale do Pinhão, né? Tem que ter às vezes aquela coisa assim, poxa, vou comprar um pastel, vou no McDonald's ou vou gastar o dinheiro e passar em ônibus e vou lá no Vale do Pinhão assistir uma palestra? Tem que ter esse questionamento. Às vezes você vai ter que fazer uma escolha, né, mais estratégica para o teu futuro. E o apoio também. Quantas empresas já nos estão apoiando? Você tem aqui o Founder Institute, por exemplo. Tem bolsa. Você quer montar a sua startup, tem bolsa social lá. Então, não tem muita desculpa. Não tenho dinheiro. Estão dando. Tem cursos online, você fala, olha, não tem condições de pagar, não, sem problema, você ganha bolsa. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa estar inteirado disso. Então, às vezes não é só a indústria, a empresa tradicional que tem emprego, mas você pode criar seu emprego. Você pode funcionar isso. E a educação? Aqui entra uma outra coisa também. As universidades estão sedentas também por essa evolução. E tem acontecido um movimento muito interessante, porque as startups estão se conectando às universidades. As universidades estão fornecendo conhecimento e testes para as startups. E as startups estão pegando aquilo e transformando aquilo em negócios. E está sendo beneficiado, todo mundo está sendo beneficiado nessa mesma corrente. Acesso direto aos cursos, por exemplo. Hoje você tem cursos que antigamente eram caros, tem de graça na internet. Tem curso de machine learning, de inteligência artificial, por exemplo, que foi dado há 10, 11 anos atrás, que hoje está de graça na internet.
Então, a gente vê que a educação à distância, por exemplo, facilitou muito o acesso. Você quer aprender alguma coisa específica, quer melhorar a tua startup, o teu trabalho, o teu emprego, vai atrás de um curso de educação à distância. Bolsa de estudos. Um amigo meu ontem falou, vou fazer 2 cursos aqui para tal uma empresa americana lá, não sei o quê, mas eu não vou pagar, eu vou falar que o meu orçamento já não consigo pagar o curso, e aí eles vão me dar a bolsa. Aí 3 minutos depois ele falou, ganhei a bolsa. Quer dizer, 2 cursos online que ele vai ganhar, porque ele falou, olha, meu orçamento não comporta pagar esse curso. O pessoal deu. Então assim, está muito acessível. Contatos com mentores. Olha, não custa nada entrar numa faculdade, numa PUC, pelo portão da frente, ir no diretório acadêmico de administração, de informática, sei lá, teologia, e conversar com o reitor, com o coordenador, tirar dúvidas. Às vezes você está com uma ideia lá, você quer ajudar a faculdade, quer ajudar a comunidade, tem que achar parceiros, achar mentores. Eles estão aqui no centro universitário. De repente a universidade já tem um fundo para aquilo ali que você está procurando e pode te incluir naquilo. Então a gente precisa sair um pouco do básico e se envolver. Né? LinkedIn e Facebook, quantos gurus que estão aí escrevendo livros e tal, são super acessíveis. Só basta você achar ele lá no LinkedIn, queria conectar você com a minha rede aqui, porque eu gostei do assunto que você está falando, do livro que você escreveu, queria saber um pouco mais, como é que eu posso fazer e tal. Está aqui, de graça. Pesquisa e desenvolvimento, muitas faculdades, universidades estão investindo pesado nessa área. E aí a gente volta para a colaboração, crowdsourcing. Hoje nós temos equipes que são de diversos países, estão conectadas em prol de um objetivo. Né? E às vezes começa aqui, na universidade. Você não precisa estar matriculado, você não precisa ser aluno, só precisa entrar lá e falar com as pessoas certas. Como é que você fala com as pessoas certas? Você tem que fazer perguntas. Como é que eu acho isso? Como é que eu encontro aquilo? Onde que está a pessoa que escreveu isso aqui? Tem que começar a sair um pouco do padrão. Pode passar. Aqui então, para uma reflexão para hoje, né? O que nós podemos ter? Mapeamento de oportunidades. Então, ter uma lista, né? Do que a gente pode fazer, o que esse aprendiz pode buscar quando ele sai daqui da sala de aula e vai para o mercado, ou ele está no caminho de casa, né? O que tipo de oportunidade que ele pode ter? Claro, todo mundo quer um emprego bom, quer um salário ótimo, né? Mas quais são as oportunidades que nós temos? Levantamento dos envolvidos no ecossistema de TI. Quem são as pessoas que estão gerenciando isso hoje em dia? Quem que é a pessoa que está na Hot Milk, lá da aspiradora da PUC? Quem que está no Líder? Quem que está no Founder? Quem que está na Unidel? Né? Começar a pegar essas pessoas e ver a agenda delas e ver, olha, tem eventos em comum, e começar a transitar nesse meio, né? Para que, de repente, aquilo que ele precisa, né? Digamos, a Libra, por exemplo. A Libra é um projeto de empreendedorismo social da PUC, da Hot Milk. Eles, volta e meia, não precisam de desenvolvedores. Eles têm pessoas que querem ajudar na área social, com projetos de startups, e geralmente está faltando justamente o desenvolvedor, e que a Unidel pode fornecer esse profissional para aquele grupo. Então tem que saber, às vezes, quem está envolvido. Os setores, né? ONGs, governo estadual, governo federal, governo municipal. Quem são essas pessoas-chave que estão tomando decisões, que estão falando em eventos? Tem que mapear isso também. Listagem dos cargos e funções nas empresas. Aqui também é uma coisa, um desafio, porque você tem um aprendiz que poderia estar no mercado de trabalho, mas essa empresa não definiu quais atividades o aprendiz pode fazer. Daí você vai ter um aprendiz que vai tirar xerox o dia inteiro, ou vai ficar olhando tabela de entrada e saída de funcionário, né, que o Excel faz isso, o sistema faz isso automático. Né? Então também tem que mapear esses cargos, né, quais são as tarefas, quais são os papéis, responsabilidades, o que pode ser delegado para o aprendiz, e depois, claro, delegar e acompanhar.
basta ter um aprendiz na empresa e o supervisor está não está nem aí. Tem que ter também esse gestor engajado, conversar com o aprendiz, conhecer ele, olhar no olho, né, descobrir qual que é a necessidade dele, o que mais que ele sabe fazer, porque se você só o relatório, né, que vem daqui para lá é completo, não é que ele seja bom, mas o gestor também às vezes não faz a parte dele, não está sensibilizado. Então a gente precisa ter essa gestão também. Então isso aqui seria uma das oportunidades que ainda temos, né, para fazer e fazer acontecer. Eu queria deixar com vocês aí a frase do Steve Jobs, né? Eu admiro muito ele, assim, por mais que tenha as controvérsias, né, da pessoa dele, do estilo dele, mas assim, eu acho que ele deixou muita coisa interessante que a gente pode aproveitar. E ele falou isso, né? Tudo ao seu redor que você chama de vida foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. O que você pode mudar, influenciar tudo, pode construir suas próprias coisas que os outros poderão usar. Então, está nas nossas mãos. Claro que a gente vai utilizar professores, vai utilizar estrutura de ensino, vai utilizar oportunidades, mas nós podemos criar. Né? Ninguém está proibindo, o acesso está aí. Então eu queria deixar com vocês essa mensagem e dizer, estamos abertos a oportunidades.